Som. Boa noite, amém? Essa igreja da paz do Senhor, como Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Nós tivemos assim, esse final de semana, 3 dias abençoados. Eu não gosto de falar que se você não foi, você perdeu, mas acho que você perdeu. Muito bom mesmo. Foi tão bom hoje que eu emprestei meu carro para o senhor até São Paulo e a chave da minha casa foi dentro do carro, então eu fiquei na rua. Eu consegui a sensação de viver na rua umas 4-5 horas. Mas foi muito gostoso assim, e Deus sobreviveu nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vai, cadê o Tiago? E o Tiagão? O Tiago vai ministrar essa noite aqui. A igreja pode ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Tiago é discípulo, filho espiritual do pastor Amilcar, lá da igreja do Paranaguá. Deus me usava assim como vaso de honra, um jovem temente a Deus. Temos aí o pessoal de Paranaguá. Talvez você não saiba, nós somos um grupo de pessoas aqui na igreja. Aqui dentro. Tivemos 40 pessoas aqui na igreja, irmãos, esse final de semana. Então, jovens que não se importaram de estar deitado de uma forma cômoda, mas a graça de Deus foi derramada nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Foi muito bom assim, muito gratificante. E hoje Deus assim fez um culto abençoado no término lá desse trabalho, que eu tenho certeza que foi só começo. Hoje Deus assim abriu as portas dos céus em direção àquela igreja em nome de Jesus. Tenho certeza que nós colocamos uma semente lá nesse dia chamado hoje, e na vida daquelas pessoas que estão lá. Amém? Direciona tuas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento o Tiago em tuas mãos. O Senhor vem usá-lo, Pai, como vaso de honra. Ele venha ser usado de uma forma especial, Pai, nessa noite. Com ousadia, limpidez, autoridade. Também pedimos lá pela igreja de Paranaguá, Senhor Deus, os jovens já se direcionaram para lá, que daqui a pouco eles estarão chegando lá, Senhor Deus. Também pela vida do pastor Ed, Pai, pelos irmãos que o serviram. Obrigado, Senhor Deus, que o maná seja sempre direcionado na vida dessas pessoas. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia. E cada dia mais, Senhor Deus, esses jovens, Senhor Deus, essas pessoas que têm essa aliança conosco, continue cada dia mais sendo usados. É o que eu peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Agradeço muito a Deus por me dar a honra de poder ministrar a palavra dele aqui. Confesso para vocês que eu não me esperava. Confesso para vocês que Deus tem surpreendido a minha vida. E que estou muito feliz de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje, amém? Agradecer muito pela vida do meu, posso dizer, meu avô, na fé. Não sei se isso tem na Bíblia, se não tem, me perdoe, Pai. Glória a Deus. Pastor Mesquita, que realmente tem ido além das palavras naquilo que ele tem vivido com meu pai na fé. E agradecer a Deus pela vida do meu pastor também, meu pai na fé, pastor Amilcar.
Eu sei que eu estou aqui debaixo de paternidade, debaixo da autorização de Deus e da autorização dos homens. Você pode dizer amém? Amém. Quero pedir para você abrir sua Bíblia em João, o Evangelho, capítulo 3. Versículo 1. João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler a palavra. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Queridos, eu realmente me sinto honrado de poder ministrar a palavra aqui. Pelo que meu pai me falou, até mesmo ele, é difícil ele pregar aqui no domingo, porque o pastor Mesquita, ele é muito cuidadoso e firme nas questões de ministrações aqui no domingo. E eu olho para a minha vida, um jovem, que a única coisa que eu tenho é o Espírito Santo na minha vida. Aleluia! E ter o privilégio de ministrar algo de Deus sobre a sua vida. Eu confesso para você que eu não estou nervoso, mas a presença de Deus está dentro de mim de uma maneira que eu tenho vontade de chorar a todo momento. Quando o louvor estava sendo ministrado aqui, Felipe, o louvor está diferente, Felipe. E daqui para frente vai ser mais forte, em nome de Jesus, sobre a tua vida. Autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Fluir do Espírito de Deus sobre você. Queridos, quando eu leio essa palavra, já vi tantas pessoas ministrarem sobre essa palavra. Eu nunca pensei que essa palavra poderia trazer um entendimento tão claro do que é a vontade de Deus para a minha geração e para a geração que também veio antes de mim, os meus pais. Eu tenho 27 anos, tenho idade para ser filho de muitos homens e mulheres aqui. E é com muito respeito que hoje eu vou ministrar a vida de vocês também. Nicodemos, um homem que era muito conhecido em Jerusalém, Israel. A palavra diz que ele era muito importante, ele era um dos principais. Um dos principais dos judeus. E esse homem, ele era um fariseu.
Ele pertencia a um segmento religioso muito famoso em Israel. Na verdade, existiam dois mais importantes: os saduceus e os fariseus. Esse homem, um dia, ele ouviu falar de um tal Jesus de Nazaré. Um homem que era diferente. Um homem que caminhava entre o povo. E um homem que começou a atrair pessoas para ele. A fama de Jesus começou a se propagar de maneira tão grande, que até mesmo esse homem, que era um dos principais dos judeus, começou a ouvir falar sobre ele. E o que é mais importante é que Jesus não falava dele mesmo. As pessoas ouviam falar de Jesus pela boca de outras pessoas. Um dos sinais de que Deus está levantando e confirmando a vida de alguém, querido. Um dos sinais de que o Senhor está chamando alguém é quando essa pessoa, ela não faz esforço algum para que o seu nome seja conhecido. Porque ela entende que o nome que tem que ser conhecido é o nome de Jesus. Aleluia! Jesus não falava de si mesmo. Você não vai ver Jesus pregando sobre ele mesmo. Jesus, ele ministrava o reino de Deus. Jesus, ele ensinava sobre o reino do seu Pai. Tudo que ele fazia, ele dizia: isso veio de quem? De quem? Do Pai, de Deus. Ontem o pastor Ed, ali, conferência, estava falando um pouquinho dos costumes que os judeus tinham. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles tinham uma roupa diferente dos outros. A roupa dele não era igual à dos outros. Ele se sentava no lugar. Esse lugar, ele era um lugar diferenciado dos outros. Ele não podia tocar em nenhuma pessoa, e nenhuma pessoa podia tocar neles, porque isso contaminava a santidade deles. Eles não se aproximavam de enfermos. Eles não se aproximavam de mulheres que viviam uma vida errada. Eles não se aproximavam dos pobres, porque isso de alguma maneira traria uma má impressão de quem eles eram. Sabe por quê? Porque o que mais preocupava eles não era a vontade de Deus. O que mais preocupava eles é o que as pessoas pensariam a seu respeito. Mas Jesus, ele nasce numa estrebaria. Jesus, ele cresce num ambiente onde muitos de nós nascemos e crescemos, num bairro de classe média para baixa. E a profissão dele não era uma das melhores.
Ele era carpinteiro. Jesus morava numa cidade que não era muito bem vista pelos judeus. Pode vir alguma coisa boa naquele lugar da Galileia. Só que a grande diferença de Jesus é que ele não se preocupava com o que as pessoas pensavam a seu respeito. A maior preocupação dele era aquilo que o Pai, que Deus, pensava a seu respeito. Jesus começa a manifestar a glória de Deus através da sua vida. Por onde Jesus passa, as pessoas começam a ser curadas de enfermidades. Por onde Jesus passa, pessoas que eram aprisionadas por demônios, elas começam a ser livres. E a palavra que Jesus ministrava e a maneira com a qual ele falava começava a gerar algo nas pessoas que elas não se continham. Elas começavam a chorar, elas começavam a tremer enquanto ele falava, de maneira tal que eles diziam: quem é este? Quem é este que ele fala e nosso coração estremece? Oh. Quem é esse que recebe uma prostituta e que dá uma palavra de restauração sobre a vida dela? Quem é esse que pega um leproso que foi afastado da sociedade e dá uma nova chance e um novo sonho para ele? Quem é esse que toca nos mortos e os mortos ressuscitam? Quem é esse que come com os pobres? Quem é esse que come com os pecadores? E os pecadores começam a ser tocados e restaurados, e começam a deixar a sua vida de pecado, e começam a se converter, e começam a se arrepender. Quem é esse? Essa notícia chegou até Nicodemos. A fama de Jesus chegou até Nicodemos, um dos principais judeus. E Nicodemos então quis saber quem era esse Jesus. Eu começo a imaginar como Nicodemos, ele estava cheio e cansado daquilo que ele estava vivendo. Eu fico imaginando como Nicodemos, ele estava cansado de todo dia ele ir ao templo, e na entrada do templo ele ver um aleijado sentado, e ele não poder fazer nada por aquele aleijado. Eu fico imaginando como Nicodemos se sentia quando ele começava a colocar aquelas vestes e dizendo: mais uma vez,
eu vou cumprir o ritual. Ele voltava para sua casa de novo da mesma maneira. Quando ele começa a ouvir falar desse Jesus de Nazaré, o Galileu, o Espírito Santo começa a incomodar a vida dele e começa a gerar nele sede e fome de conhecer Jesus. Mas Nicodemos não podia, porque Jesus era tido como um homem que estava chegando uma seita no meio de Israel. Nicodemos não poderia conversar com Jesus, porque Jesus estava começando a trazer uma movimentação diferente sobre Israel. E agora os pobres começavam a seguir a Jesus. E agora os doentes começavam a fazer fila na casa de Jesus. E agora Jesus começava a orar ao amanhecer. E ele terminava no final da tarde curando pessoas na frente da sua casa. E as pessoas começaram a seguir. Isso começou a causar uma revolta e uma preocupação na religião daqueles dias, na religião que predominava. Ele para a pessoa do teu lado e diga: o reino de Deus não tem religião. Eu estou tremendo, querido, mas eu vou conseguir em nome de Jesus, amém? Então Nicodemos vai averiguar quem era esse homem de perto. E de noite, quando ninguém poderia vê-lo, escondido. Sabe por quê? Porque ele não poderia ver Jesus. E as pessoas não poderiam ver ele conversando com Jesus. Porque ele também seria tido como traidor. Ele também traria uma ideia de que ele estava apoiando ao herege Jesus. Então ele vai de noite, ele vai no escuro, e ele chega aonde Jesus estava. Quando ele chega diante de Jesus, a religião que tinha nele se manifesta. Falei para a pessoa que está do seu lado: quando você vai de encontro a Jesus, a religião que existe em você, ela se manifesta. Você pode até ser um religioso meio camuflado. Mas quando você vai de encontro a Jesus, o teu corpo, o teu espírito, a tua alma, ela não consegue se controlar. E a religião sai pelos teus olhos, sai pelas tuas atitudes, sai pela tua boca. Você não consegue. Você diz: por que eu falei isso? Eu não deveria ter aberto a minha boca. Eu deveria ter ficado quieto.
No dia Pedro, querido, eu não vou fugir do assunto, mas no dia Pedro foi convidado por Jesus, disse: Pedro, vamos dar uma subidinha ali no monte comigo. João, vamos dar uma subidinha no monte comigo? Vamos. Eu quero mostrar uma coisa que é só para os amigos que eu mostro. Não deixe de olhar para minha gravata amarela, querido, com as bolinhas pretas. Fique olhando para ela aqui. Eles sobem no monte. Enquanto eles estão preocupados, arrumando um lugar onde eles vão dormir, Jesus vai um pouquinho à frente deles. E ele se manifesta como realmente que era. E ele começa a flutuar. E do lado dele aparece Elias. E do outro lado aparece Moisés. Isso é profético, vocês sabiam? Não, né? Sabe por que é profético? Porque Jesus é a aliança que une uma geração mais velha de uma geração mais nova. Tem pessoas que dizem que jovens e senhores não podem viver na mesma igreja. Tem pessoas que dizem que uma geração mais velha e uma geração mais nova não podem viver o reino de Deus. Mas eu quero, pela palavra de Deus, declarar que essa igreja e muitas outras se levantarão como jovens e senhores unidos pelo amor de Jesus Cristo e vivendo o reino de Deus com autoridade e poder. Sabe por que eu creio nisso? Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Estou chapando demais, Jesus. Deus. Vai devagar, Espírito Santo. Vai devagar, Espírito Santo. Quando Jesus se manifesta, o Pedro tem que abrir a boca. Na hora que ele tinha que ficar o quê? Quieto, querido. Apenas observando a glória do Senhor. Mas ele tem que abrir. Ele diz: Jesus, deixa eu preparar uma barraca aqui para você. Deixa eu preparar uma cabana. E quando ele ainda está fazendo ali, ele olha de novo, Jesus já está no chão. A manifestação de Deus já passou. Porque a religião te impede de viver a manifestação do reino de Deus. As tuas manias e os teus jeitos, muitas vezes, os meus jeitos, nos impedem de viver a plenitude do reino de Deus. O que nós aprendemos, se não foi com a palavra e não foi com Jesus, muitas vezes nos impede de viver a plenitude do reino de Deus. Pedro, naquele momento, ele parecia ser alguém muito íntimo de Jesus, mas ainda existia algo nele. Sabe o que faltava em Pedro? Olhe para a pessoa do seu lado e diga: verdade. Você vai entender o que eu estou dizendo. Versículo 2. Nicodemos de noite foi ter com Jesus. Foi de noite para que ninguém visse que ele estava se relacionando com ele. Foi às escondidas.
Relacionamento às escondidas não dá certo, queridos. Relacionamento por baixo dos panos não dá certo. Relacionamento não vai ter um final feliz. Não vai ter um final abençoado. Nicodemos vai de noite, escondidinho para ninguém ver ele. Que vergonha, afinal de contas, ele é o principal dos judeus e ter como pobre de Nazaré, um herege. Mas olha só como ele chega diante de Jesus. Olha para lá, vamos ler. Rabi, o discurso era bonito. Sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus. Eita! Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz. Elogio, hein, Felipe? Aqui, mas olha do jeito que você faz, é difícil, ó. Sobre a nossa vida, né? Se Deus não estiver com ele, querido, um dos sinais de que nós precisamos de libertação é quando a gente começa com essas bobeiras. É quando a gente começa a achar que a pessoa que está aqui com o microfone eu estou começando a aprender a constranger as pessoas. Eu preciso aprender isso. Eu preciso, quando a pessoa vem me dar tapa nas costas, olhar para ela e falar: para de palhaçada, rapaz. Para de querer falar alguma coisa para mim, fica quieto. Se você quer adorar alguém, se você quer elogiar alguém, elogia o Espírito Santo, elogia Jesus Cristo. Porque a palavra não é minha, o Espírito que está aqui não é meu, é o Espírito de Deus que habita em mim e que opera através de mim. Oh Deus. Queridos, Nicodemos foi de noite. E quando ele chega ali de noite, o que acontece? Olha aqui para minha gravata, querido. Não deixe de olhar para ela. Preste atenção nela. Ele chega com o discurso pronto. Uma das coisas que nós precisamos aprender é parar de ter discurso pronto, querido. Querido, Deus está querendo nos levar para um ambiente onde a adoração ela tem que ser espontânea. O Senhor está nos levando para um ambiente onde a palavra tem que ser liberada na hora. Estudar a palavra é todo dia, mas na hora da palavra ser pregada tem que ser guiada pelo Espírito Santo. E ele chega com o discurso pronto diante de Jesus. Cutuque a pessoa do teu lado e diga: você tem dado muito discurso, querido? Cutuca ela aqui. Vai em verdade, olha para ela em verdade. Você não está acusando, só está perguntando. O discurso está muito pronto, como que é? A conversa, a amizade e assim. Eu não gosto da religião, querido. Eu não gosto da religião. Porque ela matou meu Jesus. Foi ela. Sabe o que Jesus fala para ele? Juninho, meu amigo, em verdade te digo que você precisa nascer de novo. Já pensou? Chega alguém fazendo discursos ao seu respeito, falando que você é o mestre vindo de Deus, falando que você tem unção, que você tem autoridade, que você é
isso e aquilo, e de repente ele recebe na verdade eu te digo, que você precisa nascer de novo. Sabe por quê, querido? Porque Jesus se relacionava com as pessoas em verdade. Porque Jesus não entrava nesse ambiente de ter amizades por segundas intenções. Porque Jesus não se relacionava com pessoas porque ele esperava algo em troca. Jesus se relacionava porque ele tinha um propósito, e o propósito dele era restaurar pessoas. O propósito não é eu ganhar você porque eu sou bonzinho. Eu não vim aqui pregar para que você goste de mim e me convide novamente, como diz o pastor Mesquita. Eu vim aqui porque Deus está nos chamando a viver um evangelho de verdade. Jesus olha para ele e diz: em verdade de novo, eu te digo, que se você não nascer da água, e você não nascer do Espírito de Deus, você não pode ver o reino. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você consegue ver o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, querido. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus não é veste. O reino de Deus é paz. Você tem tido paz na sua vida? O reino de Deus é justiça. Você tem visto a justiça de Deus sobre você? Seja sincero, verdadeiro. O reino de Deus é a alegria. Você tem sido alegre na presença de Deus? Ou será que o reino de Deus é tão pesado para você? Quando a irmã Dilce entrou ali, ela olhou para mim e falou assim: a alegria do Senhor é a sua força. E eu olhei para ela e disse: amém, eu creio nisso. Às vezes as pessoas, irmão, estão tentando chorar. Sabe quando você está tentando chorar? Deixa eu te dizer um segredo. Quando você é verdadeiro, você não precisa tentar chorar. Você chora espontaneamente. Recebe essa, Satanás. Quando você é verdadeiro, a lágrima desce automaticamente. Você não precisa forçar. Jesus olha para ele e diz: você conhece muitas coisas. Você conhece todas as Escrituras. Você conhece Moisés, o que ele escreveu. Mas eu conheço Moisés pessoalmente. Ele não falou isso, mas Jesus conhecia. Tanto é que um dia ele disse: eu conheço Abraão. E aqueles homens ficaram endemoniados. Ele diz: como você pode conhecer se você não tem nem 40 anos de idade? Como diz, conhece Abraão? Jesus diz: eu vi os dias dele e eu me alegrei. Porque quando você começa a viver o reino, o tempo já não é mais um problema para você.
a idade já não é mais um problema para você. Quando você começa a viver o reino de Deus, se o teu discipulador é um jovem e você tem 40, 50, 60 anos a mais que ele, isso não é problema, porque você se torna uma criança diante do Senhor. Querido, Nicodemos não entendia nada disso. Nicodemos entendia dele ser um Senhor e dele ser respeitado e das pessoas olharem para ele e ele receber o respeito e ele ter autoridade. Ele entendia disso, mas quando ele se depara com Jesus, Jesus disse: você tem que nascer de novo. O que você aprendeu para o reino não adianta. Querido, Paulo entendeu. Paulo também foi um homem que aprendeu aos pés de um dos maiores ensinadores da época dele, mas quando ele se depara com o reino de Deus, ele diz: olha, tudo que eu aprendi não se compara com a revelação de Jesus. Aleluia! Oh Deus! Aí aquele homem, aquele senhor, ele olha para Jesus e diz: como isso pode acontecer? Por acaso eu posso me tornar criança novamente? Voltar ao ventre? E nascer de novo? Jesus disse: você não entende nada do reino. Você é mestre aqui, mas você não entende ainda. Ele olha para Nicodemos e diz: você precisa nascer do meu espírito, Nicodemos, do espírito que está dentro de mim. Qual era o espírito que habitava em Jesus, querido? Qual era o espírito que habitava em Jesus? Você pode ter 80 anos, se o Espírito Santo tiver em você, você parece uma criança. Você pode ser um jovem, mas se o Espírito Santo não estiver em você, você parece pior do que um senhor de 80, porque você fica parece que com 100 quilos nas costas, e quando o ministro está dizendo: tira o pé do chão, você faz assim, ó. Eu vou vir aqui para vocês enxergarem. Tira o pé do chão. Levante a sua mão. Um jovem sem Espírito Santo, querido, sem a revelação do reino, é morto, não tem vida. Por isso Jesus disse: você precisa o quê? Nascer de novo. Da água, da vida. Você necessita nascer do Espírito. Para um homem que já deveria ter, pelo menos, eu não estudei qual era a idade de Nicodemos. Se você souber, depois você me diz amém. Mas ele era bem mais velho que Jesus. Talvez você esteja dizendo: Tiago, isso que você está falando, eu ainda não consigo entender. Eu quero dizer algo para você. Deus quer renovar a sua vida. Não é porque você é um senhor ou uma senhora que você não pode gerar frutos para Deus. Eu creio numa igreja de senhores e senhoras cheios do Espírito Santo, alegres, porque tem a alegria da salvação. Eu venho de uma família que também era cristã, minha vovó era cristã, enfim. Como diz alguns, eu venho do berço, né? Querido, eu nunca vi minha avó triste. Minha avó morreu com aproximadamente 70 anos de idade.
Uma senhora, mas na igreja tinha cânticos espirituais na vida dela. Sabe aqueles cantos? Sabe? Eu acho que você nem sabe, né? Ou você sabe? Querido, eu cresci num ambiente que quando eu entrava na igreja, eu já dormia. Porque eu era criança e a presença de Deus era tão grande que eu capotava e minha mãe chapava no espírito, meu pai chapava todo mundo. O culto era cheio de cura, libertação, manifestações espontâneas do Espírito Santo. Porque ele tinha liberdade, porque as pessoas entendiam o que era nascer da água e do Espírito de Deus. Mas hoje nós nos colocamos no lugar onde nós nos conformamos com o culto normal, com uma religião do dia a dia, e nós paramos de buscá-lo na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. E eu estou falando de mim também. Mas isso é porque nós ainda não entendemos o reino de Deus. Porque quando você começa a entender o reino de Deus, a sua segunda-feira você não tem tempo. O teu celular começa a tocar, os filhos na fé ligando: pai, aconteceu alguma coisa na minha vida, o senhor pode vir aqui orar? Estou indo. Entra no carro, vai e ora. Aí você sai de lá, você está voltando para casa, o celular toca de novo. Tem outro lá: pai, fui batizado com o Espírito Santo aqui na rua, eu estava passando e um homem caiu endemoniado, eu orei por ele, ele foi liberto na hora. E daí você, na segunda, na terça, aí na terça sem célula, aí na quarta, teu dia, a tua semana, ela passa a não ser mais sua, ela passa agora a ser pro reino de Deus. Eu vou falar uma última pessoa e depois eu vou terminar falando de Nicodemos. Nicodemos ouviu tudo isso. Vamos ler comigo capítulo 3, versículo 11. Vamos ler o 10, por gentileza. João 3, 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Em verdade eu te digo, que nós dizemos o que nós sabemos e damos testemunho do que nós temos visto. Contudo, vocês não aceitam o nosso testemunho. Jesus estava dizendo isso para Nicodemos. Se tratando das coisas terrenas, vocês não creem em mim. Como vocês conseguirão crer em mim se eu começar a falar para vocês das celestiais? Jesus está dizendo a Nicodemos. Jesus completa: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá também o que? A saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Aleluia. a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque eu e você almejamos a vida? Quem almeja a vida eterna? Um dia Davi compreendeu tanto isso no Espírito, que ele disse: não retire de mim o teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da salvação.
a vida eterna. A alegria da salvação é manifestada todos os dias em nós. Não se ouve mais falar em Nicodemos aqui. Mas eu vou ler alguns textos que vocês vão ver o que aconteceu com ele depois dessa conversa de noite. Um pouquinho para frente, abra comigo. João capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 45. João capítulo 7, versículo 45. Quem achou diz eu achei. Vamos lá. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E estes lhes perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? Eles responderam: o que eles responderam? Não, vamos ler junto. Quem está lendo? Quem consegue ler? Dá para ler daí? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Lara, 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 lara. Show. 47. Os fariseus não estavam entendendo nada. Eles replicaram dizendo: porventura creu alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Eu vou ter que dar uma paradinha aqui, querido. Eu não posso deixar ninguém falar. Lara, 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 lara. Juninho, se prepara. É esse evangelho que você vai pregar também. Você crê? Somos dois. Sabe com quem que os religiosos estavam preocupados? Autoridades e com os fariseus. Por quê, tio? Porque a religião, ela se preocupa com quem tem situação financeira boa. Mais uma, hein? Eu vou explicar para você, fica tranquilo. Olha o 49, quem pode ler comigo, por gentileza? Quanto a esta plebe, nada sabe da lei, é o quê? Sabe o que é plebe? Olha para a pessoa do teu lado e pergunta: você sabe o que é plebe? Diga: pessoas de situação financeira menos favorecida. Eu creio no Evangelho de Jesus. Eu creio no Evangelho de Jesus. Versículo 5. Nicodemos. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Um deles
que antes fora ter com Jesus, perguntou para eles: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele teve apenas uma conversa com o mestre, mas ele já estava trocando tudo aquilo que ele tinha recebido, colocando em jogo tudo o que ele tinha para defender o mestre. Por isso eu creio que até mesmo religiosos podem ser restaurados por Jesus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você se julga um religioso? Ou não? Querido, eu confesso para vocês que eu ainda tenho um pouquinho. Eu vou falar porque é de mim mesmo que eu vou falar. Em verdade. Essa conferência agora, que foi feita agora, foi feita debaixo de, primeiro, uma vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém. 2, a autorização de pastores que estão sobre a vida do meu pastor. Você pode dizer amém? Amém. Entendendo isso, meu pastor me chama lá em Paranaguá. A minha pastora diz: Tiago, vem para cá, vamos orar a Deus, para que Deus venha manifestar o reino dele sobre essa cidade. Vamos contribuir para o reino. E nós começamos a jejuar 3 dias e orar e bater de porta em porta, clamando para que houvesse unidade, clamando para que houvesse comunhão. Os meus pais não falam, mas eu falo. Poucos nos receberam, queridos, porque nós não temos nada para dar. Quando eu volto para Paranaguá, eu e o pastor entendemos de fazer uma caravana da igreja para cá. E então eu, Tiago, esse jovem pecador, chego lá na igreja num sábado com 15, no início 15 e depois um pouco 25 jovens no culto. E eu vejo eles debaixo de opressão. Mas o meu pai me manda uma mensagem falando: Tiago, essa palavra, filho, Salmo 18, Davi. Davi não desistia enquanto ele não via os seus inimigos sendo destruídos. E quando os laços do mundo que prendem a nossa mente, Otton, meu amigo, sabe quando você deseja de fazer algo para Deus e você começa a gerar isso em Deus, e daí o mundo começa a chegar em você e dizer: olha, isso aí não vai dar certo. Sabe? Quem sabe do que eu estou falando? Sabe quando você tem um propósito no teu coração de você fazer algo para o Senhor, de você frutificar, de você tocar uma pessoa, e as dificuldades do dia a dia chegam e dizem: não, você não vai conseguir. São as cadeias desse mundo. Mas no verso 10, a palavra diz que Davi, ele clama ao Senhor.
Senhor vindo rasgando os céus nas asas de um querubim, voando ao seu encontro para quebrar as cadeias, para destruir os grilhões. E ele disse: Tiago, meu filho, não interessa o peso que estiver, se você tiver convicção e clamar ao Senhor, as portas irão se abrir. E eu chego lá, um jovem de 27 anos, e eu prego essa palavra na igreja. Eu digo: eu preciso de 45 pessoas para encher um ônibus e levar para o Guarujá. E tem mais um detalhe: vamos sair daqui na quinta-noite. Se você trabalha sexta, você não vai trabalhar. Se você trabalha sábado, você não vai trabalhar. Nós vamos adorar o Senhor. Aí você diz: Tiago, você é maluco? E se mandarem eles embora, o meu Deus abriu outra porta. Mas eu e você não, queridos. Eu e você estamos preocupados com o nosso emprego. Eu e você estamos preocupados com o que vamos comer e beber. Por isso o reino não se manifesta. E aí chegou, né? Ali no culto foi chapação. Pelo menos 20. Os 20 que estavam já deram nome. Opa, já começamos com 20. Aleluia. E era só o sábado, ainda tinha o domingo. Eu falei: é no domingo, Jesus, é no domingo. Eu precisava de mais 25. Porque senão não dá para pagar o ônibus. Quem faz conferência, quem aluga o ônibus sabe o que eu estou dizendo. Precisa das pessoas para entrar o dinheiro para pagar. Não é assim que faz? Eu não tinha dinheiro. Mas eu estou aprendendo com meu pastor, meu pai e minha mãe, que mesmo quando não temos dinheiro, se tivermos confiança no Senhor, Ele vem ao nosso encontro, ao nosso favor. Você já viu o pastor vender docinho para poder cumprir o propósito de Deus na Europa, irmão? Já viu? Fale para mim. Isso não é papo furado. Isso é o reino de Deus. Dá tudo que tem para tocar pessoas. Entregar sua vida, suas vestes, seu dinheiro. Isso é o reino de Deus. E estou eu em Paranaguá animado. Fiz as contas, vai sobrar dinheiro. Eita, eu acredito que esse dinheirinho, né? Pô, tô trabalhando. Xalabagaia. Aí vem o pai. Tio, como que tá a viagem? Pode ir, pai. Eu esperava alguma coisa dessa viagem para mim, para eu receber. Eu falei que eu ia dar o meu testemunho, amém? Mas eu tenho um pai, querido, que ele não está preocupado com o que eu acho. Ele está preocupado com a formação que Deus quer fazer na minha vida. Ele diz: Tio, você não vai ganhar nada. A tua recompensa é servir a sua igreja. E eu falei a ele: pai, eu confesso para você que eu queria ganhar alguma coisa, mas eu não tinha coragem para falar para o Senhor. E ali nós ficamos até 3 horas da manhã conversando. Querido, eu estou no período de formação do meu ministério. Eu estou no ambiente onde daqui a pouco eu vou ter uma responsabilidade maior na minha vida. Eu podia falar para o meu pai: não esperava nada para mim. Mas eu esperava.
E eu falei: pai, eu achei que eu tinha o direito porque eu estava trabalhando. Aí ele falou: Tiago, Filipenses 2,5. Ele, sendo Deus, não teve e não usou o seu direito de ser Deus. Antes negou a si mesmo, tomando forma de homem, e se fazendo igual a nós, serviu a todos até a morte, morte de cruz. Eu falei: amém, pai. Quero que o Senhor saiba aqui, eu estou sendo verdadeiro com o Senhor, mesmo arriscando, querido. Às vezes a gente fica preocupado com o que a gente vai, querido, nós temos que expressar a verdade. Pedro só viveu o propósito quando ele foi verdadeiro. Pedro só alcançou o que Deus tinha para ele, iniciou seu ministério quando ele foi verdadeiro. Querido, eu quero glorificar a Deus porque Deus veio nessa conferência. Não porque tem alguma coisa, mas porque Ele tem todas as coisas. Ele manifestou o reino dele. Nicodemos foi tocado pela verdade, assim como eu tenho sido tocado. E eu sei que você vai sair daqui hoje tocado. Vá um pouquinho para frente. João 19. João capítulo 19, verso 38. Quem achou diz eu achei. Quem achou diz eu achei. Eu não vou parar de pregar, porque Deus quer tocar a tua vida. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. 39. E também Nicodemos, aquele que interiormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Eles tomaram para si o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, do qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu não vou entrar em detalhes, mas esse José de Arimateia, querido, era rico. Mas Jesus se relacionou com ele como filho. Jesus não estava preocupado com o que ele tinha. Jesus estava preocupado com o que ele era. Aleluia! E sabe quem que
estava junto. Fala para mim quem estava junto. Mas ele não tinha vergonha. Mas ele não sabia toda a lei. Ele não. Sim. Mas quando alguém se encontra verdadeiramente com Jesus, a sua vida é mudada para sempre. Aleluia. A verdade que existe em Jesus, querido. A verdade que existe, não. A verdade que é Jesus. Porque um dia ele levantou a voz e disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Aleluia. Ainda não terminei. João 21. Lara, lara, lara. Lara. João 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, você me ama? Você me ama mais do que os outros? Lara, lara, lara. Você ama mais Jesus do que essa pessoa que está do teu lado aí? Ama. Amém? Então, vamos seguindo. Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele disse: então, para de viver para você. Agora, fale para você mesmo: eu quero parar de viver por mim. Você disse que amava ele? Então a sua manhã não é mais sua. Então o seu domingo não é mais seu para dormir até meio-dia. O primeiro dia é dele. Aleluia. O primeiro é dele. O teu melhor na sua finança não é seu mais. Agora o seu melhor é de quem? De quem? Dele. Você me ama mais que esse, irmão? Sim, Senhor. É mesmo? Então vamos lá. Cuida dos meus discípulos, dos meus filhos que eu conquistei. Jesus torna a perguntar a ele. E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz de novo: agora você vai pastorear as minhas ovelhas. De quem que é as ovelhas? Não tem nada a ver com Deus. De quem que é as ovelhas? Jesus. Ele diz: você vai cuidar das minhas ovelhas. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Jesus era homem igual você. Diga: ele tinha carne, osso, sangue, vontades. Mas ele pegou também outros homens que eram carne igual ele e gerou dentro deles o verdadeiro amor. Diga comigo de novo: verdadeiro. Diga: verdadeiro amor. Sabe por quê? Porque existe o que não é verdadeiro. O amor de sexo não é verdadeiro. O amor de alma, lágrimazinha, não é verdadeiro. O amor que se entrega
o ágape, o sacrificial. Esse é o verdadeiro. Aleluia. Meu pai me ensinou que o primeiro me ama era na emoção. O segundo, na emoção. Agora veja o terceiro comigo. Pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então se entristeceu. Sabe por que Jesus falou Simão? Quem sabe? Porque essa era a antiga identidade de Pedro. Olha para a pessoa do teu lado e diga para ela: quando você começa a conhecer Jesus, o seu nome já não importa mais. Ele te dá um novo nome. Só que Jesus não chamou ele de Pedro, porque Pedro era o nome que Jesus havia dado depois que ele começou a se relacionar com Jesus, depois que ele estava se tornando discípulo. Então Jesus chama ele de Simão, que era o seu antigo nome, porque era a maneira que ele estava vivendo. Ele tinha voltado a pescar, ele tinha voltado a fazer as coisas que ele fazia, porque ele só se relacionava em verdade com Jesus, entre aspas, porque Jesus estava do seu lado. Quando Jesus foi tirado dele, ele disse: eu nunca conheci ele, eu não sei quem ele é, eu não conheço ele. Mas você fala igual a ele, você tem o jeito dele, olha para a sua cara, é a cara dele. Não. Porque ele ainda não tinha aprendido o amor que se entrega. O que aconteceu com Pedro? Pedro se entristeceu. Diga para a pessoa do teu lado, para que você comece a viver o reino. Não, olhe para ela e diga: para que você comece a viver o reino. Olha no olho dela e diga: para que você comece a viver o reino. O primeiro sentimento que vem em você é tristeza. Tristeza porque você vive para você. Tristeza porque o seu dinheiro é seu. Tristeza porque a casa sua é sua. Tristeza porque você vive para você. E o Espírito Santo começa a te mostrar o quanto você precisa se entregar e morrer. E isso começa a trazer tristeza no teu interior, começa a trazer quebrantamento em você. Começa a dizer: por que eu vivo desse jeito? Por que eu só penso em mim? Por que o primeiro sou eu? Ele se entristeceu por ter falado a terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: tu sabes que eu te amo. Você sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus volta a dizer para ele: então comece a dar a sua vida por outras pessoas igual eu tenho feito. Sabe qual é a maior prova de que você ama Deus? Quem sabe? Vinícius e Mateus não podem, nem a pastora, nem a Karen, nem a Ana. Quem sabe? A maior prova de que você ama Jesus, quando você começa a amar as pessoas. O apóstolo João, no capítulo 4, na primeira carta, versículo 20, diz: se nós dizemos que amamos a Deus, o qual não vemos, e não conseguimos amar as pessoas que vemos, somos mentirosos. Sabe o que é mentira? Mentira é falta de verdade. É ausência de verdade.
Olha o 18 comigo, agora você vai entender. Eu acredito que você vai entender pelo Espírito de Deus. Jesus olha para Pedro, capítulo 21, versículo 18, e diz: em verdade, eu te digo, que quando você era mais jovem, você sentias a ti mesmo, e você andava por onde você queria. Quando porém você for mais velho, você terá que estender as mãos, e o outro vai vestir você e te levará para onde você não quer ir. Jesus estava fazendo uma analogia de pessoas novas e pessoas velhas, com mais idade. Quando você é jovem, você faz igual eu, deixa o cabelo grande, deixa o cavanhaque, põe uma roupa mais, coladinha, todo, se veste, faz como você quer. Mas quando você vai ganhando idade, você chega num ponto que você não consegue nem se levantar da cadeira. Sim ou não? Você precisa de alguém para te levantar. Você precisa de alguém para pôr a roupa em você. É verdade ou não é? Você precisa de alguém para dar banho em você. Jesus estava dizendo: Pedro, até hoje, Pedro, você fazia do seu jeito, mas a partir de agora, você fará do meu jeito. Pedro, que lá atrás falou para Jesus: eu morrerei contigo, eu darei a minha vida por ti. Jesus disse: você não vai dar nada, você vai me negar porque ainda não tem verdade em você. Isso é demais, querido. É demais ou não é? Você conseguir olhar para alguém que está todo emocionado e dizer: não, você ainda não está disposto a dar sua casa, você ainda não está disposto a dar a tua vida, você ainda não está disposto a largar os teus costumes para viver o reino. Não, você ainda não vai até a cruz. E muito pelo contrário, quando você for confrontado pela verdade, você vai voltar atrás. Mas esse mesmo Jesus que um dia fez isso com ele, agora está dizendo para ele: a partir de agora, todos os filhos que eu ganhei, você vai pastorear, você vai cuidar. É possível alguém que não vive em verdade ser restaurado por Deus e passar a viver em verdade. Uma coisa que a religião não faz é gerar filhos, porque ela é externa. Filhos espirituais só são gerados quando nós abandonamos a religião e somos gerados pelo Espírito. O que é religião? Falta de verdade, mentira, hipocrisia. Diz que ama e não ama, diz que está junto e não está, diz que dá vida e não dá. Mas eu creio que Deus hoje está levantando homens e mulheres que vão viver pelo Espírito, que vão ser geradas em verdade.
caminho 7 anos com meu pastor, meu pai. E há uma semana atrás, querido, eu ainda tinha mentira dentro de mim. Talvez você está pensando, mas eu já vivo isso. Mas você precisa viver mais. Eu quero só aqueles que desejam nascer água do Espírito. Só. Se você tem vergonha, você está igual Nicodemos, então não levante o seu lugar, por favor. Vai de noite que é melhor. Amém? Agora eu quero só aqueles que querem nascer de novo, prostrados diante do altar do Senhor aqui. E você já pode começar a conversar com o Espírito Santo, porque eu não vou orar e nem pôr a mão sobre você. Porque se alguém vai fazer alguma coisa em você, não sou eu. É o próprio Espírito Santo.